Relatora de uma das propostas de reforma política na Câmara, a nossa entrevistada de hoje é a presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu. Deputada, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigado. Uma alegria estar aqui com vocês, viu, Flávia? Parabéns pelo trabalho. Deputada, um dos principais pontos da proposta relatada pela senhora na Câmara, a PEC 125 de 2011, é a mudança do sistema de distribuição de vagas para deputados federais e estaduais, passando do modelo atual do sistema proporcional para o majoritário. Queria saber se a senhora poderia aí explicar um pouco para a gente, em linhas gerais, como que seria esse novo sistema, quais são os principais benefícios dele, o que muda em relação ao sistema atual. Bom, na verdade, o sistema proposto no nosso relatório como sistema definitivo para o país é o distrital misto. O que seria o distrital misto? Seria um candidato por partido no distrito, como um candidato a prefeito, e se elegeria o mais votado daquele distrito. A vantagem é que nós garantiríamos representação mais distribuída em todos os distritos. E a outra metade pelo sistema proporcional. Por quê? Porque tem parlamentares que têm um perfil de causa, que não tem um eleitor concentrado no distrito, que defende, por exemplo, os deficientes, que defende as mulheres e tem um rol maior de eleitores. Então, no sistema proposto, haveria uma divisão dos distritos e uma parte proporcional. O sistema definitivo seria o distrital misto. O sistema de transição seria o distritão. Nesse sistema, se elegeriam os mais votados do Estado. Por que um sistema de transição? Porque é difícil conseguir dividir os distritos em tempo suficiente até a eleição. Além disso, existe um clamor hoje dos parlamentares maior pelo distritão, que é um sistema mais simples. Se elegem os mais votados. Hoje, a população não entende muito bem por que um parlamentar de 100 mil votos muitas vezes fica fora do processo e um de 20 mil se elege. Nesse sistema, isso acabaria. Os puxadores de voto, aqueles que têm muito voto e acabam elegendo pessoas com poucos votos, também cessaria. Então, no sistema de transição, somente para as próximas eleições, seriam eleitos os mais votados do Estado. Esse é o que está sendo proposto no nosso relatório. Alguns cientistas políticos são bem críticos ao distritão. Eles alegam que esse sistema ele privilegia candidatos já conhecidos, enfraquece os partidos políticos. Além disso, ele acaba também dando prevalência a quem já tem mandato. E além disso, eles falam que um número muito pequeno de países atualmente adota esse sistema. Como que a senhora reage a essas críticas? Como que a senhora defende o modelo? Primeiro que o sistema distrital misto modelo alemão, que muitos especialistas defendem, só existe na Alemanha. Então, assim, é meio utópico achar o próprio sistema brasileiro no formato exato como ele é configurado no país, só existe no Brasil. Então, a questão de favorecer quem já tem mandato, favorecer personalidades, favorecer os mais conhecidos, me desculpe, mas o sistema atual não muda nada. Porque hoje você não vota no partido, na maioria das vezes. Você vota em pessoas. O distritão também. Então, na verdade, as críticas que eu ouço a respeito do distritão, na minha leitura, são as mesmas que se aplicam ao sistema atual, que já favorece personalidades, que já favorece quem tem mandato, que já favorece os mais conhecidos. Isso é natural. O único sistema que não favoreceria a pessoa ou o indivíduo seria um sistema de lista fechada, onde o eleitor não vota mais em pessoas. O eleitor vota no partido. E quem define os eleitos são o partido. É o partido. A pergunta é, o brasileiro quer isso? Existe uma cultura de se votar em pessoas, né? E quando você fala em eleger um candidato A, votar no candidato A e eleger um candidato B do mesmo partido, o eleitor não aceita bem isso hoje. Ele vota no candidato A e ele quer eleger o candidato A. Muitas vezes ele nem sabe quem são os candidatos da chapa proporcional hoje, no sistema atual. Então, assim, as críticas que eu ouvi com relação ao distritão, na minha leitura, não muda nada do sistema atual. Algumas outras vezes já se tentou aprovar esse sistema do distritão e não foi possível. Dessa vez, a senhora acredita que existe adesão, os parlamentares estão mais convictos para votar e, além disso, é possível aprovar esse modelo a tempo das eleições de 2022, ou seja, votar na Câmara e no Senado até outubro desse ano?
Olha, o clima está muito favorável à mudança do sistema eleitoral. Por que que na última votação não foi aprovada? Porque na época existiam as coligações, né? Então favorecia a junção de partidos para o processo eleitoral. Com o fim das coligações, na última eleição municipal, nós pudemos perceber o efeito disso. Triplicou o número de candidatos, se tornou muito difícil para todos os partidos construir chapa, e é por isso que o sentimento do Distritão nasce com muito mais força dessa vez. Sinceramente, eu nunca vi um clima tão favorável à aprovação de uma mudança no sistema eleitoral como temos hoje. É claro que são dois momentos. O momento da comissão é o momento onde os dirigentes partidários têm muita força. Então, não necessariamente o sentimento da comissão representa o sentimento do plenário. Isso é importante, mesmo que tivesse uma derrota na comissão, eu acredito que no plenário o resultado seria completamente diferente. Por isso que existe, inclusive, um movimento para o projeto ser votado direto no plenário. Com relação ao tempo de aprovação, eu não vejo dificuldade nenhuma. Quando se tem vontade no parlamento, é muito rápida a tramitação. As últimas reformas políticas, inclusive, foram votadas em 2 semanas, nas 2 casas. Então, com vontade política, sim, é possível ser aprovado. Mas a votação, de fato, só deve ocorrer depois do recesso parlamentar. Sim, até dia 4 de agosto. Como a senhora falou, as eleições municipais de 2020 foram as primeiras em que não tiveram as coligações, né, para cargos proporcionais. A senhora avalia que não pode ser um pouco cedo para fazer outra mudança profunda no sistema? A cada mudança que nós fazemos, e eu sempre digo que a reforma política eleitoral ela é um processo constante. Né? Nunca parou a discussão da reforma política eleitoral. Então, quando as pessoas falam às vezes, mas não é muito atropelado, não, é uma discussão que já vem há muitos anos na Câmara, e a cada ano anterior à eleição, que é o prazo limite para se aprovarem as alterações, algumas mudanças são feitas. Na última tivemos a cláusula de desempenho, o fim do financiamento privado, o fim de coligações. E aí, quando chega o processo eleitoral, nós conseguimos fazer uma avaliação do que deu certo e do que deu errado. E aí recomeça uma discussão. É um sistema que está em constante aprimoramento. Então, na verdade, ele já foi aplicado na eleição municipal e o resultado foi claro. Um aumento significativo no número de candidatos, com o financiamento público sendo a única fonte praticamente de financiamento num sistema proporcional sem coligação, se torna inviável. Não tem recurso para financiar um sistema proporcional sem coligação. E aí reacende o debate na casa para que tenha ajustes, inclusive tem propostas do Senado, com a diminuição do número de candidatos, justamente porque verificou-se na eleição municipal que é impossível conciliar um sistema desse a um financiamento público. E aí se tem uma nova rediscussão. E, possivelmente, após as eleições do ano que vem, novas discussões serão feitas diante do impacto do que nós aprovarmos aqui na casa. A senhora é uma importante liderança feminina, tanto no seu partido quanto na Câmara. Salvo engano, é a única mulher ali no Colégio de Líderes. E, então, nesse sentido, eu vejo que na PEC que a senhora está relatando, tem alguns incentivos à participação de mulheres na política, inclusive com a reserva de vagas. Está em estudo ali entre 15% e 20%. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, sobre essa reserva, que seria uma espécie de uma cota, e como que está sendo a recepção dos partidos a essa proposta. Olha, nós tentamos arduamente incluir as cadeiras efetivas para as mulheres. Hoje o que existe é a reserva de candidaturas. Então, no primeiro relatório nosso, nós colocamos uma crescente de cadeiras de 15%, 17% e 22%. Né? Conversado com a bancada feminina, porque nós entendemos que era o que era possível ser aprovado numa Câmara com 470 homens. E houve um entendimento unânime da bancada que as cadeiras é um progresso na nossa causa. Hoje nós temos mais de 900 câmaras municipais sem nenhuma mulher eleita. Se os 15% tivesse sido aplicado na última eleição, nós teríamos mais 2.500 mulheres eleitas vereadoras no país. Então, as cadeiras efetivas, ao contrário das reservas de candidatura somente, elas garantem a eleição de mais mulheres. E isso é muito propositivo. No final, houve uma grande composição para que o projeto saia do Senado.
Então, nós tivemos uma reunião ontem com a senadora Simone Tebet e o projeto das cadeiras virá do Senado para não prejudicar o projeto de reforma política proposto, porque se não tiver adesão em 15%, poderia ser derrotado toda a proposta de mudança do sistema eleitoral. Então, nós separamos e deixamos no projeto somente o voto da mulher computando em dobro para fundo partidário. Hoje, o fundo partidário, o recurso dos partidos políticos, é calculado pelo número de votos de deputados federais que aquele partido obteve. Nesta proposta, nós estamos defendendo que o voto da mulher compute em dobro, ou seja, os partidos terão incentivo a mais para investirem nas candidaturas femininas. As mudanças que estão na PEC que a senhora está relatando, a senhora poderia falar em linhas gerais? Tem 2 pontos aí importantes da redução do número de assinaturas para apresentação de projetos de lei de iniciativa popular e umas mudanças na cláusula de desempenho, né, justamente que afeta os partidos políticos. A senhora poderia dar uma explicação para a gente também, por favor? A proposta basicamente se resume na alteração do sistema, que é o que foi dito, na política afirmativa de incentivo às mulheres com voto computando em dobro, a diminuição no número de assinaturas para projetos de lei de iniciativa popular. Hoje é exigido, Flávia, mais de 1 milhão de assinaturas, né? Não compactua com a atual realidade, onde você precisa de 500 mil assinaturas para fundar um partido político. Você precisa de 100 mil votos, por exemplo, em São Paulo, que é um estado grande, para eleger um deputado federal. Qual a lógica de 1 milhão de assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular que vai tramitar na Câmara? Então, nós estamos propondo a diminuição para 100 mil assinaturas, né? Nós estamos propondo também a inclusão dos plebiscitos durante o processo eleitoral, como acontece nos Estados Unidos, né? O momento da eleição também ser um momento de convocação da população para dar a sua opinião sobre diversas pautas do país, que poderia ser o voto impresso, que poderia ser o parlamentarismo, mas que a população também participe dessas decisões importantes que afetará o futuro da vida delas, né? Então, essa é uma proposta também. E a cláusula de desempenho, na verdade, não tem mudança nenhuma nos percentuais, somente é incluído os senadores no projeto, que é uma justiça, né? Se os estados são representados por deputados e senadores, por que não incluí-los também na cláusula de desempenho? Então, foi um pleito do Senado e que nós estamos trabalhando também na Câmara. Basicamente, o projeto se resume a isso. Nós temos também algumas pautas como o mandato coletivo, que também está tendo discussão de separar, porque a deputada Margarete já está tratando na infraconstitucional, né? Algumas questões mais partidárias com relação à incorporação de partidos, com relação às alterações estatutárias, mas, em regra, a grande mudança é a política afirmativa para a mulher, algumas práticas de participação popular e a mudança do sistema eleitoral. Podemos é um dos partidos que vem articulando a definição de uma candidatura da chamada terceira via para a presidência da República em 2022, já tiveram alguns encontros de algumas siglas com vistas a isso. Queria saber um pouco como que tem sido as tratativas nesse sentido, se algo já se avançou, se a senhora acredita que é possível chegar em um nome único em 22. Olha, eu, assim como muitos brasileiros, sonhamos e acreditamos na terceira via, né? Eu acho que o Brasil precisa se harmonizar e precisamos, inclusive, trabalhar com candidaturas que tenham uma adesão maior. Inclusive, uma das pautas que nós estamos defendendo lá na comissão especial, e estou trabalhando muito para incluir no relatório, é a questão do voto preferencial. Nesse voto preferencial, ele tornaria as eleições mais democráticas. Ele acabaria com o segundo turno. O eleitor, em vez de votar em um presidente, ele ranqueia a ordem de preferência dele. Primeira opção, segunda opção, terceira opção, quarta opção. Nesse modelo, que é o modelo de eleição da Irlanda, que foi implantado agora em Nova York, que é o modelo da Austrália, por exemplo, você tem uma apuração constante do segundo, do terceiro voto. Então, se elege aquele que tem maior adesão da maioria da população, aquele que tem a menor rejeição, tornam as campanhas mais propositivas, porque evitam os ataques pessoais, já que a rejeição conta muito para as eleições. Então, esse voto preferencial seria, sem dúvida, uma possibilidade que mudaria muito a forma de se eleger no nosso país. Nós estamos ainda lutando muito
para a inclusão deste ponto no nosso relatório, né, que facilitaria ainda a votação de uma terceira via. E que, se não for possível implantar para a próxima eleição, para não achar que é uma perseguição a um dos candidatos ou a vários candidatos, que se aplique então para depois, vamos legislar para frente, mas que se harmonize o país. Com relação ao ano que vem, eu acredito na terceira via. Eu acho que o Brasil e os brasileiros estão cansados dessa polarização, desse debate muitas vezes ideológico, que não faz o país avançar. Todos os brasileiros sonham uma política econômica firme, com empregos no país, com oportunidades, com uma justiça social. Isso se faz com diálogo, isso se faz com harmonia, isso faz sem ódio, mas com o elemento que de fato transforma uma nação, que é o amor. E acho que a terceira via está representando isso, uma harmonização do país, né? E o medo não vai mais ser, se Deus quiser, considerado nessa eleição. As pessoas hoje vão votar com consciência e não por medo. Nós estamos, o Centro Unido, trabalhando nisso, em dar essa alternativa para a população. O Podemos já defendeu algumas vezes a candidatura do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. A senhora ainda vê força no nome dele? Eu defendo a candidatura do ministro Sérgio Moro por tudo que ele representa, por tudo que ele já fez pelo país. Ele combateu um sistema que está emprenhado na política e teve peito para combater a corrupção de frente. Nunca se curvou. E mesmo diante de todas as perseguições que ele sofreu por peitar esse sistema, nunca acharam uma vírgula de corrupção para falar do ministro Sérgio Moro. A corrupção não é o roubo do dinheiro público somente. Essas pessoas são assassinas, porque pessoas morrem nos postos de saúde por esse dinheiro não chegar aonde tem que chegar. Então a corrupção, infelizmente, é uma cultura que existe muito no país e que precisa ser enfrentada. O ministro Sérgio Moro tentou fazer isso de fora para dentro. Inclusive, o próprio judiciário cancelou as sentenças dele, que, ao meu ver, foi um absurdo. Então, agora nós precisamos enfrentar o sistema de dentro para fora. O juiz Sérgio Moro está sendo convocado pelas pessoas de bem do país a enfrentar essa luta. Nós acreditamos nele porque vimos o que ele foi capaz de fazer enquanto juiz e sabemos o que ele pode fazer enquanto presidente da República, que abriu mão de um cargo de ministro por verificar que estava sendo ainda preservado e protegido os interesses individuais em detrimento do que foi proposto, que é combater de frente a corrupção. Então, nós temos, sim, o sonho de tê-lo e de vê-lo como candidato à presidência da República. Bom, existem também algumas avaliações de que o presidente Jair Bolsonaro pode ficar de fora do segundo turno em 2022. A senhora acredita nessa possibilidade? Eu acho essa possibilidade porque, com as recentes decisões do Supremo, o ex-presidente Lula cresceu muito nas pesquisas, né? E colocar o Bolsonaro no segundo turno tem grandes chances de dar eleição ao ex-presidente Lula. Então, nessa disputa polarizada, eu entendo que o eleitor do Bolsonaro prefere eleger uma terceira via do que deixar o ex-presidente Lula eleito. E nesta lógica política do voto útil, eu acredito que pode migrar para a terceira via e tirar o Bolsonaro do segundo turno para evitar uma eleição do Lula. Bom, o presidente da República foi hospitalizado essa semana, num momento de grave crise política, em que ele enfrenta pressões tanto do Legislativo, com a CPI da Covid, quanto do Judiciário, com investigações avançando sobre a sua família. Como a senhora avalia esse momento de crise, a forma como o presidente tem lidado com a pandemia, esse enfrentamento, embate entre os poderes? Primeiro, desejar recuperação ao presidente da República, né? Eu acho que esse lado humano, sensível, é muito importante em todos os brasileiros, independentes de concordarem ou não com as posições políticas que ele adota, né? Então, melhoras ao nosso presidente. E eu vejo assim, o presidente enfrentou com muito negacionismo esse momento de pandemia. Eu pessoalmente não concordo com isso. Acho que se o mundo inteiro usa máscara, usa álcool gel, por mais que ele, pessoalmente, não concorde, não acredite, quando você é o presidente da República, você dá exemplos, né? E você precisa respeitar o que é a ciência, o que é um padrão internacional. Então, eu posso não concordar, mas quando você é exemplo, muitas pessoas saíram às ruas sem máscara, foram contaminadas, morreram por seguirem o exemplo do nosso comandante maior.
Então, o negacionismo e a teimosia do presidente precisava ser reconsiderado, né? Em vez de estar lutando para trazer a vacina, que é a forma mais clara, mais imediata de solução do problema econômico e do problema de saúde pública que todos os brasileiros, o mundo inteiro está vivendo, ficou se discutindo uma questão política, numa disputa, muitas vezes com outros players da política, e o Brasil deixou, de fato, de avançar e saiu muito atrás de outros países, o que gerou aí um dos maiores índices de mortalidade do mundo. E isso é triste para um país que tem a capacidade do Brasil de desenvolver tecnologias, né, de fazer alinhamento com o mundo, negar a compra de vacinas que estavam naquele momento sendo ofertadas ao país. Desculpa, eu não posso concordar com isso. Respeito o presidente da República, mas não concordo. Eu acho que nós tínhamos que unir forças naquele momento, de todos os que buscavam soluções, olhar o que estava acontecendo no mundo e se antecipar. Afinal, a pandemia chegou no Brasil depois de outros países. Então, nós poderíamos, sim, ter aprendido com os erros deles e nos anteciparmos. E não foi o que foi feito. O negacionismo fez com que o país e os brasileiros pagassem a conta com milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas. Certo. E a senhora avalia que a relação entre os poderes ainda segue tensa? O legislativo pode ser aí um harmonizador dessa relação? Eu espero, acredito que a relação ainda está bem tensa dos poderes, mas nós teremos a habilidade e a tranquilidade de estabelecer o diálogo, porque isso é importante para o fortalecimento da democracia, que é, sem dúvida, o melhor sistema no mundo para manter a harmonização e manter a vontade popular em exercício sempre. Muito obrigada, deputada. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.